Olá, amigos! Tudo bem com vocês? Comigo, tudo ótimo. Eu sou o professor Milton e vocês todos sejam muito bem-vindos, gente, à nossa nova aula de número 38 para vocês do sétimo ano. Pessoal, e na aula de hoje nós vamos conhecer o nado artístico, ou também conhecido como balé aquático, nado sincronizado. Nós vamos passar pela sua história, nós vamos conhecer alguns de seus personagens importantes e vamos conhecer também as características e curiosidades sobre essa incrível modalidade. Bem, pessoal, como vocês imaginam, né, balé artístico é uma espécie de dança, uma coreografia realizada por um grupo de ginastas numa piscina. E normalmente elas fazem muitas figuras, né? Algumas se assemelhando até a um caleidoscópio. Natação artística ou nado artístico. A natação artística, chamada de nado sincronizado até julho de 2017, ela é um desporto híbrido que inclui conceitos de natação, da ginástica e da dança, consistindo, aos nadadores, indivíduos, duetos, trios, equipes ou combos, executar uma rotina sincronizada de movimentos elaborados e dramáticos na água, acompanhada por uma música, uma coreografia, uma apresentação. A natação sincronizada exige habilidades de primeira ordem na água, ao exigir força, resistência, flexibilidade, benevolência, porque você precisa trabalhar em grupo, arte e o sincronismo preciso, sem mencionar, lógico, o controle excepcional da respiração quando estiver de cabeça para baixo na água. Esse esporte, gente, desenvolvido na década de 1900 no Canadá, é um desporto executado quase exclusivamente por mulheres, embora haja alguma participação de homens, principalmente em alguns lugares do mundo. E aqui um momento, uma atleta, uma ginasta fazendo uma acrobacia aqui. Esse desporto ele é administrado e regulamentado pela Federação Internacional de Natação, a FINA. Em inglês, International Swimming Federation. Em francês, a Fédération Internationale de Natation. Então aqui também, gente, as meninas fazendo uma apresentação. Todas as apresentações, a maioria das apresentações de dança, de coreografias, mesmo que sejam esportivas, as pessoas, além de terem que fazer as acrobacias, os elementos, os movimentos necessários, elas também precisam demonstrar, elas precisam estar sorrindo também, de acordo com a coreografia, Então, a expressão facial também faz parte da pontuação da ginástica feminina, principalmente, Na ginástica feminina, em alguns esportes de apresentação desse tipo, como também o nado artístico. Bem, e sobre a história dele, Se comparado a outros esportes, o nado sincronizado pode ser considerado ainda um bebê. A primeira aparição da modalidade nas Olimpíadas foi em Los Angeles, em 1984. O nado sincronizado tem outra particularidade, que vem desde o seu nascimento, o caráter artístico. Isso porque a modalidade surgiu entre o fim do século XIX e o início do século XX, como um verdadeiro balé aquático, Então foram épocas que, um pouquinho antes, do começo, do final do século XIX, foram épocas que se desenvolveram, principalmente na Europa, muitos tipos de ginástica, a ginástica artística, elas vieram muito daquela região, E o balé artístico, ele, como vimos, como foi criado nessa época, com certeza deve ter sofrido alguma influência também. No início, as apresentações elas eram feitas por homens, mas logo as mulheres passaram a dominar, E o primeiro registro de apresentação de balé subaquático é de 1907, em Nova York.
Naquele ano, a australiana, né, Annette Kellerman, se apresentou no New York Hippodrome, dentro de um tanque de vidro. Ó, e aqui a gente tem uma apresentação, né, uma nadadora se apresentando. Mas o nado sincronizado não se transformou no que é hoje tão facilmente. Mesmo com algumas apresentações em competições de natação ao longo dos anos, foi somente em 1934, na Feira Mundial de Chicago, que o termo nado sincronizado foi utilizado pela primeira vez. A partir daí, o esporte tomou forma, né? E os atletas começaram a se aperfeiçoar técnica e fisicamente também. E aqui a gente vê mais uma formação de umas nadadoras, né? 3, 4, 5, 6, 7, 8 nadadoras aqui. Fazendo também um caleidoscópio, uma outra coreografia. A primeira competição oficial, né? Ela teria sido disputada em 1940, né? Após a primeira competição oficial, o nado sincronizado não perdeu tempo e buscou logo virar um esporte olímpico. O caminho não foi fácil. De 1952 a 1968, participou como esporte de demonstração. A primeira conquista oficial foi em 1955, nos Jogos Pan-Americanos do México. Alguns anos mais tarde, em 1973, já sob o comando da Federação Internacional de Natação, da FINA, né, foi disputado o primeiro campeonato mundial da modalidade. Com a globalização do nado sincronizado, o Comitê Olímpico Internacional, o COI, ele acrescentou o esporte na lista oficial, né, em 1982. E a estreia, portanto, aconteceu em 1984 nos Jogos dos Estados Unidos, em Los Angeles. As provas. O nado sincronizado olímpico é disputado em duas categorias: dueto, equipe, no mínimo 4 e no máximo 8 atletas. Os atletas têm que fazer duas apresentações, tá? A rotina técnica de 2 minutos e 20 segundos para duetos e 2 minutos e 50 segundos para equipes. Os atletas precisam efetuar movimentos obrigatórios estabelecidos pelos árbitros. Rotina livre de 3 minutos e 30 para duetos e 4 minutos para equipes. As atletas efetuam movimentos e formações escolhidas pela equipe. Curiosidades. Por um erro de digitação, a canadense Sylvie Fechette perdeu uma medalha de ouro nas Olimpíadas de Barcelona em 1992 por um descuido de uma árbitra brasileira, né? A árbitra da competição, Ana Maria da Silveira, se equivocou ao dar a nota para a bela apresentação da canadense e digitou 8,7 ao invés de 9,7, como pretendia. Olha, aqui é a nadadora canadense, né? A própria Ana Maria percebeu e admitiu o equívoco, e já sob protestos de Sylvie, mas não teve jeito. O lugar mais alto do pódio acabou mesmo com a norte-americana Kristen Sprague, e que, em um belo gesto de reconhecimento à boa apresentação da rival, colocou-a no topo do pódio. A injustiça com a nadadora canadense foi desfeita 3 anos depois, em 1995, quando o COI entregou-lhe a medalha de ouro. Pô, gente, 3 anos depois, né, eles podiam ter algum mecanismo ou recurso para rever alguma nota de algum árbitro durante uma competição, né? Mas isso são assuntos deles, né? E aqui a gente vê uma posição invertida de todas as nadadoras dessa equipe. Hegemonia russa. Das 7 edições dos Jogos Olímpicos em que o nado sincronizado participou, a Rússia dominou o pódio tanto no dueto quanto por equipes, nas últimas 4. De Sydney em 2000, passando por Atenas em 2004, em Pequim em 2008,
até chegar a Londres em 2012, as russas levaram para casa todas as medalhas de ouro disputadas. Uma das grandes responsáveis por esse sucesso é a Anastasia, Davidova. Aos 30 anos, a nadadora é a maior vencedora olímpica do nado sincronizado. Nos Jogos de Atenas, em 2004 e Pequim de 2008, Davidova venceu tanto na prova de duetos quanto a prova por equipes pela Rússia, somando 4 ouros. Em Londres, em 2012, ela voltou à disputa, dessa vez somente por equipes, e saiu vencedora mais uma vez, chegando à 5ª medalha dourada, um recorde para um atleta russo. Em 2001 a 2009, em 2009, Davidova foi campeã mundial 12 vezes e depois da última edição dos Jogos, no entanto, a Rússia anunciou sua aposentadoria e virou técnica. Regras. Vamos conhecer um pouco sobre as regras e pontuação em nado sincronizado, um ótimo infográfico preparado pelo canal Rede do Esporte. Vocês podem acessar ele na íntegra através desse link, desse título em azul, ou clicar em qualquer uma das imagens, tá? Então eu trouxe elas para nossos slides, só para a gente conversar um pouquinho sobre elas, tá bom, pessoal? Apresentações. O nado sincronizado é disputado apenas por mulheres. As disputas são por duetos ou equipes. Então, rotina técnica, Então, os duetos e equipes precisam executar movimentos obrigatórios, é a série obrigatória, e na rotina livre, a série livre. Duetos e equipes realizam apresentações sem restrições ou movimentos obrigatórios. E aqui nós temos o tempo, de apresentação, que nós já falamos, Para duetos, 2 minutos e 20. Para equipes, 2 minutos e 50 de apresentação. E a rotina livre era um pouquinho mais extensa, 4 minutos por dueto e 5 minutos por uma equipe. Cada equipe pode inscrever 9 atletas, mas apenas 8 participam das apresentações. Então, provavelmente, um reserva. Especificações da piscina. Ela precisa ter 3 metros de profundidade, 20 centímetros de comprimento, 20 metros de comprimento e 30 metros de largura. A piscina ela é equipada com alto-falantes para que as atletas ouçam a música mesmo embaixo da água. Elas precisam se movimentar de acordo com o ritmo da música, pessoal? Avaliação. As notas para cada apresentação vão de 0 a 10. Uma bancada de juízes avalia a parte técnica e a execução de movimentos, enquanto outra bancada avalia a parte artística da apresentação. A melhor e a pior nota de cada bancada são descartadas e é feita uma média de pontuação para chegar à nota final. Então é bem parecido com a avaliação da ginástica artística, Um tipo de juiz você avalia a execução, a técnica, os erros, e outro tipo de juiz avalia o valor dos exercícios que você faz, se eles são difíceis, se eles preenchem as exigências técnicas, pessoal? Movimentos. Então nós temos referências sobre alguns dos movimentos do lado sincronizado. Então uma pessoa ela se mantém na vertical, ela faz o cancan, que é essa abertura de pernas, uma abertura inversa, um arco, guindaste. Então são alguns movimentos que as pessoas fazem na piscina. Bem, pessoal, espero que tenham gostado de conhecer esse esporte tão maravilhoso, tão espetacular, pessoal? Conhecemos hoje um pouquinho mais sobre essa modalidade incrível, o nado artístico, um esporte, gente, onde as atletas criam e impressionam com suas coreografias e as suas figuras na piscina. Façam as atividades propostas para a aula de hoje, mantenham-se ativos e tenham vocês todos, gente, uma ótima semana de estudos.